Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Altispod, podcast mais atípico deste Brasil. Uma salva de palmas, minha gente! Ó, ressoou mais uma vez, estúdio cheio, não são palmas falsas, juro pra vocês, entendeu? Tudo real que tá acontecendo aqui. Estamos no TSP, o Altispod, tá como podcast oficial do evento, e eu tô aqui capturando os profissionais, né, para produzir conteúdo. Aliás, se você não está inscrito no canal, já se inscreve. O intuito do canal é levar informação gratuita e de qualidade para o máximo de famílias, né? A gente formar esse banco de dados seguro, em que as famílias possam pesquisar. Na internet a gente tem acesso a muita informação boa e ruim. E a gente fica muito vulnerável, muito suscetível. Enquanto mãe, a gente fica muito suscetível a falsas promessas, né? Sei lá, resoluções milagrosas. A gente busca essas coisas. E é importante a gente ter um lugar que fale, não, aqui eu posso ouvir, né? E é o que eu tento trazer. Então, eu lá atrás, dando um Google no autismo, muito sozinha, muito angustiada, enquanto família, né? Encontrar outras pessoas vivenciando isso foi muito importante. Então, quanto mais vocês participarem, curtirem, se inscreverem, né, compartilharem com as pessoas, mais o YouTube vai entender a relevância desse assunto e fazer a entrega. Então, eu conto com esse apoio de vocês. E bora lá para o nosso bate-papo de hoje. Nós vamos conversar sobre TDAH. Aqui ficou um tempo muito de monotema, só autismo, 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 né? E agora a gente tem trazido esse tema do TDAH, que eu acho que ainda as pessoas ainda não estão realmente capacitadas para conduzir de forma adequada, para identificar de forma adequada, né? E aí, a gente, enquanto adultos TDAHs, quais os impactos negativos que este adulto pode vivenciar, né? Por que precisa de tratamento? Porque vale a pena você buscar esse auxílio, né? E como é que pode funcionar? Então, para conversar aqui comigo, eu tenho ela é de Goiânia, que está aqui, né? Inclusive, assim, é uma região que eu quero muito ir lá para bater papo. Então, dei uma salva de palmas com muito carinho, Bruna Moraes. Uma salva de palmas! Maravilhosa. Muito obrigada. Imagina, fico muito feliz e honrada de poder ter espaço para a gente falar sobre um tema muito importante, muito relevante, como você mesmo falou agorinha. Você, assim, na tua vida profissional, tem chegado mais, assim, isso do TDAH, essa preocupação, às vezes de pais de adolescentes, ou às vezes adultos, ou questões identificadas na escola? Tem se falado mais sobre, né? Muito, muito. Com esse acesso às redes sociais, né? E com a questão dos sinais, sintomas, que todo mundo acaba postando um videozinho. Então, a demanda que eu tenho na clínica é surreal de tantas pessoas que chegam, às vezes com outros problemas psicológicos, mas por terem visto algum vídeo, falam, nossa, eu acho que eu tenho TDAH. E aí, então, eles buscam a terapia. Então, o TDAH tem sido uma porta de entrada até para as pessoas realmente valorizar esse cuidado com a saúde mental. Como garantir, né, porque essas características, tanto do TDAH, do autismo, muitas pessoas se reconhecem em algumas dessas características, elas são características comuns. Exato. Mas nem sempre isso vai chegar num diagnóstico, de fato. Então, para ser um diagnóstico de TDAH, o que precisa ser observado, né, esses critérios de diagnóstico e como fazer essa avaliação? Tá. Então, realmente os sinais e os sintomas do transtorno TDAH, assim como de outros, são sinais comuns no nosso dia a dia. Então, é algo muito rotineiro. E o que a gente precisa para identificar, né? Passar o filtro do que é normal e do que é patológico, do que é um traço e o que é um transtorno. Então, a gente tem que avaliar, primeiro, a intensidade dos sintomas, né? Todos ali os critérios do DSM. A gente precisa avaliar a intensidade, a frequência e o sofrimento. Para ser transtorno, precisa ter sofrimento. Então, é importante a gente avaliar todos os sintomas e perguntar, porque TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Porque se eu falo, quem aqui é desatento? A maioria. Quem aqui esquece as coisas? A maioria. Quem aqui não percebe quando alguém está chamando? A maioria. Mas quando eu pergunto, quem aqui tem esses sinais, esses sintomas, só que eles começaram desde os 12 anos, antes até dos 12 anos, aí a maioria já não se encaixa mais.
Então, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, precisa olhar para trás, para essa infância. E aí, o TDAH não basta ter um padrão, né, uma tríade cognitiva de desatenção, de hiperatividade, impulsividade. Tem que ter um padrão persistente ao longo da vida. Não é assim, tem fase que eu tô mais atento, tem fase que eu tô esquecido, não consigo focar, começo várias coisas, não termino nada. Mas, no geral, eu não sou. Então, a gente já consegue tirar a grande maioria dessa classificação. Porque a prevalência do TDAH, ela é pequena. Por mais que as pessoas falam muito de TDAH hoje, tem uma falsa impressão que todo mundo tem o transtorno, é a minoria que tem o transtorno. Então, a gente precisa avaliar esses sinais que são muito importantes e entender o que é normal do dia a dia, da correria, ou até outra comorbidade, porque tem alguns transtornos que acabam tendo como sintoma a desatenção, o desânimo, a procrastinação, né, ou essa euforia. Então, tem que avaliar todos esses sinais. Os adultos TDAHs que chegam para você são... É correto dizer que são sempre adultos que tiveram experiências escolares difíceis ou que fracassaram na escola ou que não vingaram com as coisas que não realizaram? Ou não é que... né? Porque acho que tem assim, mas você é formado, mas você trabalha, então não, você não é TDAH. E aí? Sim, sim. Então, a grande maioria tem sim a dificuldade para sustentar a atenção, mas o que é importante? O ambiente. Eu falo, assim, na minha prática clínica, que o ambiente ele é até 100% determinante na nossa saúde mental. Para onde então, que assim, vai? Eu posso até realmente ter o transtorno, mas se eu tenho um ambiente estruturado, pode ser que eu precise funcionar muito além ali nesse ambiente, porque senão o bicho pega. Por exemplo, os pais muito rígidos. Eu falo que o TDAH precisa de regra, de rotina. Então, se ele vem de um ambiente estruturado desde o início, provavelmente ele não vai ter tanta dificuldade no colégio. Porque não é um transtorno de aprendizagem, é um transtorno que tem uma dificuldade para filtrar a atenção. Então, o que é prioridade para eu prestar atenção? A maioria na clínica teve problema, mas eu já tive vários pacientes, até em caso de fazer avaliação neuropsicológica, e a atenção ser ótima. Só que quando a gente passa realmente esses filtros, uma avaliação bem criteriosa, a gente percebe que por mais que teve um bom desempenho, tem um diploma, tem a dificuldade com a atenção sustentada, memória de trabalho e etc. Eu penso que ainda tem muito mito mesmo disso, né? Assim, você não precisa ser um fracassado, sem realizar nada para ser um TDAH. O que precisa ter é, de fato, assim, essas dificuldades terem tido um impacto tão grande que te trouxeram prejuízos. E, como você disse, consistentes. Ao longo da vida, um padrão de funcionar. Né? E aí é óbvio que, às vezes, você vai ter desfechos mais tranquilos e conforme a gente vai ficando maior, a adolescência, a vida adulta, as responsabilidades aumentam, a demanda é muito maior. Então, a sua falha vai impactar muito mais do que uma falha enquanto você é criança. Então, eu penso que vai escalonando, né? Eu acho o TDAH não tratado, né? Assim, ao longo da vida, os adultos são muito disfuncionais e caóticos. Muito, muito. E realmente existe muito mito, a internet, por mais que facilita, né, o nosso trabalho, por outro lado, eles pioram bastante. Então, assim, o TDAH, ele pode sim colecionar fracassos e tudo mais, só que na vida adulta a responsabilidade aumenta muito. Então é ali que o bicho pega. Então, geralmente, até o TDAH que não tem um diagnóstico, ele começa a perceber que tem algo errado quando ele começa a deprimir. Porque ele vai se sentindo tão frustrado e a cabeça tão a mil, né? Então parece que um cérebro de uma pessoa que não tem 60 por hora, 80, o TDAH ele é 200. Então ele começa a ver que, tipo, não, tem alguma coisa, eu tô tentando. Parece que eu tenho que me esforçar tanto que ele entende, não, tem alguma coisa errada. Entende? Mas o prejuízo na vida adulta eu falo que é muito maior. Então, esse diagnóstico tardio é muito ruim. Porque você já vem colecionando impactos na sua autoestima, crenças negativas sobre si mesmo. E muitas vezes o TDAH pensa assim, é tão difícil, nem vou tentar, né? Só que a gente pensa que é algo normal, que todo mundo pensa assim. Né? Acho que todo mundo é assim. Não, aí quando você começa a entender que não, é como se tirasse assim, um peso das costas. Tipo, cara, então não é que eu era burra, não é que eu era desleixada, não é que eu era preguiçosa. Não é que eu não sabia estudar, é porque eu tinha essa dificuldade, eu não sabia da dificuldade. Sim, dar nomes exatos para isso, né, e te tirar, é uma construção isso, de tirar essa carga de irresponsável, porque é algo que você constrói, você escuta e que é endossado em todos os ambientes ao longo da sua vida, é muito difícil depois você se desvencilhar
disso, né? E até se perdoar e ser gentil com você e se permitir esse olhar, assim. Acho que é porque isso, ao longo da vida, você vai consolidando muito essas histórias difíceis, né? Muito. O TDAH, para você fazer uma abordagem de tratamento, vai envolver medicamentos e terapias. É muito relativo porque o TDAH, ele tem muito um espectro, né? Então, a gente tem ali um leve, moderado, grave. E cada pessoa é única. Então, a gente vai ver, por exemplo, 5 pessoas que têm TDAH e cada uma vai ter um funcionamento. Então, a gente tem que avaliar qual é o funcionamento dessa pessoa e quais são as dificuldades dela. Porque se é uma pessoa predominante desatenta, pode ser que ela precise bastante da medicação. Mas, se é um paciente, por exemplo, adulto, predominante, hiperativo, impulsivo, combinada, tipo, eu sou combinada, não adianta eu passar apenas um psicoestimulante, porque ele não está estável. Então, pode acontecer o quê? Uma crise, uma ansiedade, né? Então, vai levantar muita energia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado até para isso, para indicar o tratamento correto. Então, a gente tem disponível no mercado os psicoestimulantes, que é o tratamento primeira linha para o TDAH, porque por conta da dopamina, né, que é reduzida, e a terapia cognitivo-comportamental, que é padrão ouro para diversos transtornos. Então, na TCC, a gente vai ensinar o paciente, o indivíduo, como que ele pode organizar melhor o tempo dele, como que ele pode estruturar o ambiente para diminuir esses prejuízos, esses impactos, e principalmente uma psicoeducação a respeito do transtorno, para que ele tire um pouco esse peso, porque, como a gente falou, ele vem colecionando tantas crenças negativas sobre ele mesmo, que ele chega já, assim, exausto. Sim. Ele já tá sem confiança totalmente. Então, a gente tem que falar sobre o quê? O que é o transtorno? Por que ele faz o que ele faz? E aí, a gente começa a modular todo esse ambiente. Reestruturação cognitiva é muito importante também. E trabalhar os impactos emocionais. Quais os impactos mais comuns que você observa do TDAH na vida adulta? Tá, eu observo muito na questão familiar, continua, né? Porque já vem um padrão ali, então uma relação muito conflituosa, estressante, porque é difícil para quem não tem TDAH lidar com uma pessoa que tem o TDAH, porque o TDAH ele é tido como uma falha moral. Tipo, falta força de vontade, faz, né, irresponsável. Sim. E não é bem assim na prática, né? Eu falo na vida real. E aí a gente percebe muita dificuldade no âmbito familiar, no âmbito financeiro, porque a gente tem uma dificuldade tremenda em administrar, em planejar, em organizar. Então, como que a gente vai organizar a vida financeira? Quanto que eu posso gastar? Eu nem sei, vou gastando. E aí a gente tem o traço da impulsividade, né? Então, o TDAH ele tem gastos excessivos, um abuso excessivo do cartão de crédito, pouca ou nenhuma reserva financeira por conta desse planejamento. Outras dificuldades nos relacionamentos, porque são pessoas que vai ter uma prevalência de relacionamento de baixa qualidade, são pessoas que o índice de divórcio é bem maior, são pessoas que vão ter dificuldade, além de conviver com outras pessoas, de conviver consigo mesmo, né? Como eu falei, o outro não tem paciência para entender e soa como uma pessoa agressiva, hostil, desatenta, desligada, não faz muita questão. Que não se importa, né? Não se importa. O TDAH, ele é muito bom para fazer amizade. Ele chega, ele conversa, ele é autêntico, ele é muito criativo, mas ele não consegue manter muito. Né? Tem muitas discussões, muitas coisinhas, porque ele é muito pavio curto. Então, eu pensei em tal coisa, eu já falo. Não gostei de tal coisa, eu fico muito irritado, já atinjo o pico máximo, depois eu já tô normal, esqueci. Já quero fazer as pazes, a pessoa tá com ódio. Isso. E o TDAH, ele esquece tudo muito rápido, né? Você falando das questões financeiras, né? Essa falta de planejamento todo, um pouco de disfunção executiva e de controle inibitório mesmo, acho que o principal. Isso, exatamente. Como que funciona esse controle inibitório? Seria meio que o nosso controle sobre o nosso comportamento. Então, quando eu tenho um problema nessas funções executivas, no controle inibitório, eu não consigo... Por exemplo, eu sei o que eu tenho que fazer, mas na hora de executar é muito ruim. E você não faz. Não você faz. sabe o que tem que fazer, mas não faz. Então, por que a terapia, falando assim de forma muito clara, por mais que eu tenha um paciente TDAH e eu ensino diversas técnicas e ferramentas, eu tenho que falar para o paciente que ele não vai ser 100%. Que ele não vai atingir o ápice da perfeição, até porque ninguém atinge. Eu tenho que ensinar para ele que por mais que ele melhore e volte à funcionalidade, ele vai continuar tendo prejuízo, porque é o transtorno. Então, a gente tem que trabalhar muito a aceitação realmente do que é o transtorno. Uma pessoa sem o transtorno, ela já tem esse padrão, né, de mundo ideal, principalmente com a rede social. E a pessoa que tem o transtorno, ela se cobra ainda mais. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que tudo. Só que aí a gente entende o que precisa fazer, a gente sabe o caminho, mas é como a gente ficar se desviando o tempo todo do caminho.
você tem um monte de distratores, você não consegue evitar, né? É sempre impulsivo. E é uma característica muito presente isso dessa desregulação financeira, né? Gastar um monte do que não precisa. Acho que às vezes até questão, não sei, isso eu dizendo de mim, né? Muitas vezes até parecia como se fosse uma autocompensação, assim, tá tão ruim, aí eu gosto tão daquilo, fico tão felizinha, assim. Mas, gente, isso é muito imaturo, é um pensamento muito... Sim, mas é um comportamento que o TDAH busca para recuperar essa dopamina, porque comprar é bom, a gente tem formas de liberar dopamina, né? Então, comprar álcool, droga, substância, por isso que o TDAH tem uma prevalência, né, de abuso de substância. Porque já que ele tem essa dopamina muito abaixo, muito desregulada, ele quer buscar essa dopamina de qualquer forma. Então, como é prazeroso eu comprar? Como é prazeroso? Ai, trabalhei tanto, vou tomar um chopinho aqui para relaxar. Então, se a gente não consegue ter essa questão, pelo menos um pouco de consciência do transtorno e trabalhar as técnicas para controlar essa impulsividade, é muito ruim. Muito ruim, né? E isso no impacto da vida de relacionamentos é demais, porque é aquela pessoa que, né, não, como você disse, não tem reserva nenhuma, se tem é muito pouca, é tudo, né? E é muito difícil de, assim, acho que educação financeira já é inexistente para todos como uma cultura. A gente não tem isso na escola, são pouquíssimas famílias que se atentam a isso. Eu acho até que com mulheres menos ainda. Acho que nós, mulheres, não tá ali entre as coisas que a família, desde lá de trás, se preocupa em passar. Acho que talvez para o homem seja mais apresentado este papel, assim, mas para a mulher não. E aí é algo que você vai empurrando, até que de repente você é adulta, você tem uma família e você tem seu trabalho. Aí a coisa não se encaixa, né? Assim, então, acho muito presente essa questão dos gastos mesmo, que eu, né, vivencio em geral. E até dessa busca, né, de algo para se manter motivada, porque parece que tá sempre... Parece não, né? Tá sempre com a energia baixa. Então, buscando de manias de época, de fase em fases. Então, vai pulando. Agora é a fase disso, agora é a fase daquilo. Aí agora... Nossa, assim... E é engraçado porque todas as vezes eu sinto no meu coração que dessa vez vai. Eu até sei que não pelo meu histórico, mas, poxa, eu sinto de forma tão genuína, eu fico tão motivada, tão assim, sabe? Nossa, parece que eu sou capaz de vencer o mundo, vai dar certo, vou fazer. Não consegue sustentar esse tipo de motivação para continuar. Sim. O TDAH, ele gosta muito de estímulos, né? Então, enjoa muito fácil. É até um problema, às vezes, no relacionamento, porque vai enjoar muito fácil do parceiro. No início, a paixão é incrível. Então, dopamina. A gente pode até desenvolver uma dependência da pessoa. Eu quero isso pra mim. Então, no início, fica hiper focado na pessoa. E aí, quando vai passando o tempo, que a paixão vai abaixando, você fala, nossa, não aguento mais ver a cara dessa pessoa. Nada a ver, onde que eu tava. Exatamente. Você fala, nossa, onde que eu fui parar? Entende? E aí, às vezes, tal coisa, novidade, perigoso, legal. Aquele esporte de autossuperação, legal. Só que tudo que vai passando o tempo, que já não é novidade, eu vou perdendo a graça. E aí entra muito terapia, porque criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Exato. E a maioria dos adultos agem como criança. Então, eles precisam seguir algo para a vida deles, mas assim, só um docinho eu mereço. Só isso eu mereço. E aí ele não faz o que precisa, ele faz o que ele quer. E o TDAH tem isso, assim, lá no céu. Muito, bem mais. A intensidade é muito maior. Por isso que eu acho, de fato, assim, um TDAH com acompanhamento terapêutico, sem o medicamento, pode ser ruim, mas ainda acho menos pior do que só o TDAH com o medicamento, sem nada para construir esses novos repertórios. Eu acho que as pessoas colocam muita expectativa no medicamento, como se aquilo fosse... Milagre. Eu vou tomar e vai resolver minha vida. Eu até gosto muito de falar sobre isso. Eu tomo a medicação. A medicação mudou a minha vida. Mudou minha vida porque só quando eu comecei o tratamento medicamentoso, eu realmente entendi que era um transtorno. Porque as pessoas têm preconceito. E até quem era da área tem preconceito. E eu olhava tudo, trabalhava, fazia avaliação, entendia. Eu falava assim, não, mas eu não tenho não. Não, mas peraí, deixa eu ver. Aí eu parava no hiperfoco. Nunca tive hiperfoco, nunca foquei em nada, nunca gostei de nada. Tipo, impossível ter isso, então não tem. E aí, quando a gente pensa na medicação, ela realmente é 50% tratamento. É o tratamento primeira linha, é importantíssimo.
Porém, depende do caso, depende se tem comorbidade ou não. Depende de qual é o momento de fase que a pessoa está vivendo. E principal, para mim foi mais tranquilo porque eu trabalho com isso. Então, eu tenho as ferramentas, eu tenho as técnicas e eu tento aplicar. Mas para quem não tem nem noção, o que é uma reestruturação cognitiva, arrumar o ambiente, tipo, planejar o tempo. Hoje, a maioria das pessoas que você fala, você tem agenda? Não. Você esquece o compromisso? Sim. Como que você faz para lembrar? Na memória. Como que a gente vai lembrar das coisas na memória? Nenhuma pessoa que não tem TDAH vai lembrar, porque a gente está o tempo todo sendo hiperestimulado com tudo. Então, se eu for lembrar de tudo que eu vejo no meu dia, eu vou surtar. O nosso cérebro é uma máquina, mas nem tanto. Sim. Né? Então, a questão, por exemplo, ter uma agenda. É tão simples pensar, né? Poxa, uma agenda, vou anotar meus compromissos. A grande maioria não faz. Quem tem TDAH, muito menos. E quem anota na agenda e esquece de olhar a agenda, ou perde a agenda, aí compra uma nova agenda, e aí você faz vários post-its e espalha por todos os lugares, e aí você olha em uma, não olha na outra e continua assim. Eu coleciono agendas, galera. Amo agendas, planners, todo ano, sabe? É uma vontade de fazer diferente, mas os post-its estão espalhados para minha casa. Você olha, não tem lé com cré, é um negócio extremamente Depois disfuncional. você passa por eles, nem mudou nada, né? Faz parte da decoração da decoração. Aí são várias coisas. Não fiz também. Já passou um tempão, já joga no lixo, fica lá no fim da fila, né? Então, acho que precisa mesmo de técnicas estruturadas para te auxiliar. E precisa muito, aqui entra a questão da cognitivo-comportamental, precisa muito de um profissional te guiando. Porque vai passar um tempo, você vai começar motivada. Você sabe tudo, mas daqui a pouco você vai esquecer. Então é diferente quando eu tenho alguém para me lembrar. Oi, escuta, vamos voltar naquele projeto? Oi, escuta, vamos organizar novamente o ambiente e ir mudando esse ambiente? Porque se deixar só pela nossa vontade, com 1000 coisas para fazer, a gente não faz. Não vai fazer. Então, a terapia é para isso, para te lembrar, tipo, vamos voltar para a meta, vamos continuar aqui, porque você vai sair. Você vai entrar bem no ritmo e depois você vai sair. Eu ia perguntar qual que é o índice de adesão dos TDAHs aos tratamentos. Né, assim, a gente sabe que funciona, sabe que precisa, mas qual é o índice de adesão? Baixíssimo. Baixíssimo, não é? Qual é a minha dificuldade que eu percebo? Assim, às vezes a pessoa chega no consultório e nem fala sobre TDAH, nem sabe. Ah, tô com problema disso, daquilo e tudo mais. Eu começo, assim, a análise, né, das pessoas já começa quando a pessoa manda oi, quero marcar um horário. Você já começa a ter um mapeamento da pessoa. E aí é muito fácil diagnosticar as pessoas com TDAH, porque a TCC ela é muito ativa. Então, a gente sempre tem um plano de ação, uma meta específica, um trabalho juntas. Então, assim, vai ter tarefa para casa. E a grande maioria dos TDAHs não fazem nada. Lê o livro. Ah, tá bom, não leio. Atividade, não faz. Preenche esse formulário, essa escala de ansiedade. Esquece o papel, nunca mais vai levar. Então, a gente começa a ver os detalhes. O rendimento, os resultados. Entendeu? Então, assim, a adesão é muito baixa, muito baixa. E aí? Porque a impressão que me dá, falou assim, não tem o que fazer, não. Não, tem sim. Tô brincando, a questão gente. Mas é que a gente, às vezes, sente essa sensação. Você fala assim, meu Deus do céu, eu não consigo fazer diferente. Eu sei que eu preciso, e por que eu não faço? Aí cai de novo naquilo. Sou irresponsável. Imagina, eu sou adulto, isso não cabe. Eu, como adulto, imagina. Sabe, o que tem que fazer, você tem que fazer. Ponto, acabou, né? E aí você não se encaixa. Então, eu acho muito esses ciclos, assim, meio, né, correndo atrás do próprio rabo, literalmente, assim, fica aqui, girando em torno de si mesma. Aqui a gente tem que pensar no seguinte: o transtorno, ele não tem cura, né? A gente tem tratamento, a gente tem remissão. O TDAH, a gente tem melhora de funcionalidade. Porém, não adianta a gente querer viver nesse mundo perfeito. Para quem tem transtorno e para quem não tem. A gente precisa aceitar quem nós somos, é autoconhecimento. Sim. Muita coisa realmente, de fato, é do transtorno, mas muita coisa pode ser da Bruna. Pode ser meu. E por que eu vou ficar lutando o tempo todo contra isso? Sim, acho que essa percepção é muito importante. De tipo, não vale a pena, eu já sou difícil, então vamos ver alguém para me ajudar com tal coisa, pensar em como delegar, em como... Porque aquilo, não vai, eu vou falhar, eu vou me esforçar muito para fazer 1, 2, 3, na quarta eu já não fiz de novo, né? Então, acho que essas percepções de metas reais, porque se você coloca metas de um típico... Isso é muito frustrante, porque de novo você vai cair naquela, cara, não fiz por quê? Não tenho boa vontade, não tá motivada, é irresponsável. Eu uso uma tática muito boa, até pra minha vida assim mesmo, quando eu preciso fazer algo que é importante, eu não entro no hiperfoco.
Eu só consigo entrar no hiperfoco nessa parte da psicologia do meu trabalho, assim. Mas, por exemplo, fazer um laudo da avaliação neuropsicológica, meu Deus, é uma luta. Então, o que eu uso de estratégia, e eu gosto de falar muito isso para os meus pacientes. Vamos supor que eu tenho um trabalho para entregar na quarta-feira e hoje é segunda. E eu sei que eu tô enrolando para fazer. A procrastinação é crônica. Então, o que eu coloco? Eu tiro um benefício que eu tenho para colocar ele como recompensa. Vamos supor que a minha comida preferida é um japonês. E eu falo, então, eu não vou comer japonês até eu finalizar essa tarefa. E aí, quando eu finalizo a tarefa, eu tenho japonês. Mesmo que eu tenha muita vontade, porque aí a vontade aparece. Eu preciso falar assim, não, somente, eu vou condicionar, entende? Somente quando eu fizer a tarefa, eu vou comer aquilo que eu mais gosto. E aí, quando eu começo a colocar pequenas recompensas no meu dia a dia, aí vai ficando mais leve. Porque, poxa, eu tenho que fazer essa caneca, mas eu tô demorando. Mas quando eu faço, é uma sensação tão gostosa que aí me deixa hiper animada, hiper estimulada. Aí eu vou querer fazer novamente. Então, quando eu começo a me dar essas pequenas premiações, aí fica mais leve. Para continuar. Para continuar. Isso de reduzir ou dividir as tarefas em etapas. Uhum. Né? Porque, de repente, aquele tanto, você fala assim, cara, eu não vou dar conta, não vou conseguir. Então, eu tento muito isso, de dividir também. Porque o resultado final fica tão distante se eu olho já mirando nele. Então, eu preciso... E já desanima, né? Total. Tipo, é muito difícil. Ai, deixa pra lá, então. Então, sempre colocar essas pequenas metas e ficar lembrando do porquê você tá fazendo aquela meta. Porque é um sacrifício. Então, outra coisa boa, tipo, ir pra academia. É um desafio, porque a motivação é baixa. Poxa, mas pra que eu vou treinar? Então, eu preciso pensar em todos os motivos que é importante pra mim treinar. Não só físico, quanto mental. Eu preciso pensar, focar na sensação pós-treino. Nossa, quando eu saio da academia é incrível. Nossa, ainda bem que eu vi. Entendeu? Então, em vez de focar no processo antes, eu foco na minha sensação pós-treino. Final. Tipo, terminei. E um pré-planejamento também ajuda quando consegue, né? Você já deixar um ambiente meio que preparado. Você nem pensa, você só pega as coisas que estão no meio do caminho e vai, né? Do que se você não planejou nada de... pensar a roupa que eu vou... ainda tem que tomar banho, tem que... né? Já deixar tudo meio que semi-pronto tudo ali. Meio que semi-pronto. Para mim foi um desafio muito grande quando eu encabecei o tratamento do autismo do meu filho. Então, fiquei como AT dele e a necessidade dessa constância e da intensidade. Foi muito desafiador para mim. Foi a única coisa na minha vida que eu fui bem sucedida de conseguir. Eu criei muitas dessas questões, toda uma rotina de preparação e assim, e aí eu ficava muito rígida com isso, que era muito difícil. Se mudasse a vírgula pra mim, eu já me perdia tudo. Parecia que já não valia mais nada a pena, que você, né? Então, eu consegui fazer isso na questão das estimulações dele, de cumprir as horas, todas as atividades, mesmo aquela atividade que é chata, mesmo aquilo que o meu filho ia desencadear um comportamento disruptivo e tal. Me surpreende demais até olhar para trás e ver que eu fiz isso por anos com o Arthur. É um negócio que choca todo mundo que tá ao meu redor de eu ter conseguido fazer. Mas é porque, de fato, assim, a minha motivação era muito grande. E nem sempre também, muitas mães, aí que se desregulam. Às vezes, essa demanda tão enorme parece tão inalcançável que é aí que se retrai, eu digo, enquanto famílias atípicas, né? E a gente enquanto TDAH. Mas foi, de fato, só a única coisa. Todo o restante eu sempre... Só não, né? Foi uma baita coisa. Uma baita coisa. Tá vendo que a gente tem essas crenças, tipo... diminuir, né? Diminuir as conquistas. E eu até falei agora ali na palestra. Pro TDAH, cada progresso já é um sucesso. Entende? E eu preciso ter uma flexibilidade cognitiva. Então, poxa, não deu no máximo, mas deu meio termo. Eu não fui malhar segunda e terça, então nem vou essa semana. Não, eu não fui segunda e terça, mas eu posso ir hoje. Não deu pra eu ir cedo, mas eu posso ir num período que sobrar um tempinho. Não, se não for fazer 1 hora, não é melhor nem ir. Não, eu posso ir fazer 15 minutos. Então, o fato de estar em movimento e sempre ali se desafiando com um pequeno progresso é muito importante, da mesma forma que você fez. Então, você tinha um hipermotivo, né? O amor precisava de você, então a responsabilidade era ainda maior. Então, quando eu foco também no porquê eu estou fazendo o que eu preciso fazer, é diferente. Porque a maioria das pessoas vivem no automático. Sim. Pra que eu vou cuidar do meu TDAH? Tipo, beleza, tem que cuidar. Mas não entende o porquê. Então, não sustenta. Eu começo bem, mas eu termino. Eu paro rápido. E nem os impactos, de fato. Acho que às vezes a gente não tem essa noção do quanto isso
tá impactando negativamente na nossa vida, para os que estão ao nosso redor, né? Então, e até de relacionamentos, é muito comum escutar que, né, o TDAH é desligado, é desapegado, e é um comportamento muito comum de se observar, não é? Num geral, num grosso falando. Muito, muito. Principalmente depois que passa a fase da paixão. Porque o desafio maior no relacionamento, o início é lindo, tudo incrível, mas o desafio maior é permanecer um relacionamento saudável e que sustenta depois que passa essa fase da paixão. Porque aí começam os desafios. Porque a outra pessoa que não tem, não entende. Então, quando chega nessa fase, assim, de relacionamento, esses desafios, começa muito conflito. E o TDAH também, ele, tipo, aí que ele fica desatento mesmo e evita mesmo. Então, às vezes, data comemorativa ele vai esquecer. Sempre. Vai dar uma resposta sem pensar muito, então não tem muito filtro. Né? E passa uma ideia de que ele é desapegado, ele não faz questão. Ou ele não gosta tanto, ela não gosta tanto. É como se a pessoa não tivesse engajada no relacionamento. Mas nem porque a pessoa realmente ela é mais desligada. É mais desligada, né? Acho que quem tá junto, se não entender isso, de fato, vai fazer essa leitura de não se importa. Não se importa. Mas não é. Que... Você marca um compromisso com a pessoa do TDAH, falou um dia antes, chega na hora ele esquece. Sim. E aí a pessoa fala, poxa, mas não tem consideração por mim? Não, não é consideração. Gente, isso de data, sabe? De ligar pra falar parabéns. Vamos desapegar, né? Vamos simplificar a vida, né, gente? Pra quê? Ficar chateado. É que eu, de fato, muitas dessas coisas, eu acho muito trivial. Eu não me importo. Eu não tenho outra forma de descrever isso. Eu não me importo. Não é que eu não me importo com a pessoa. Eu acho isso bobo. Nunca, não é possível. Eu amo tanto fulano, ciclano. E aí eu não liguei no aniversário. Ai, não tem como você fazer esses paralelos, assim, pra mim é surreal. Então, hoje, meu aniversário, tô aqui, não vou sair, estamos trabalhando, eu quero descansar, tô gravando o tempo inteiro. E eu não me importo pra mim. E não é que, eu não gosto de aniversário. Não, eu gosto pra caramba. Eu gosto de estar junto com as pessoas, eu não vou atender ninguém que ligar, que me dá sufoco, mas quem tá junto comigo, eu quero vivenciar aquilo junto. Mas nunca que eu vou esperar que alguém ligue ou mande mensagem. Não é que eu não vou me importar, eu fico feliz com quem vai demonstrar, mas não é a minha régua de demonstração de amor. Sentimento, né? Datas, eu sou desligada de tudo. Meu marido ainda fala assim, Mirella, você já percebeu que você nunca... Vamos supor, a gente pede pizza. Eu, todas as vezes, assim, 99%, algumas vezes eu dei uma dentro. Eu vou lá e cato um prato só pra mim, me sirvo e saio comer. Gente, assim, não é por mal. Não é egoísmo, né? Porque realmente não tá focado no outro. Não é que eu não me importo. Eu não me atentei, assim. E ele fala só que assim, ele já sabe, né? E ele fala, cadê meu prato? Eu falei, nossa, desculpa, peraí, eu vou colocar. Não foi que eu não sei dizer por que é desse jeito. Memória de trabalho, né? Esquece. Cara, eu não lembro mesmo dessas coisas. Vai fazer tal coisa. Nossa, você nem me avisou. Gente, mas não lembrei mesmo disso. Não espere. Se você ficar esperando isso de mim, você vai ter muitas frustrações ao longo da sua vida. Não sou, assim... Muitas vezes aqui, assim, de gravações de outros pods, às vezes tem seguidora, fala comigo no Insta... Gente, não é por mal, eu não lembro, nem sei. Eu não sei pra quem que foi que eu falei o quê. Não foi porque eu fiquei esperando você chamar lá pra ver. Você acha? Eu tô aqui, eu não vou lembrar nunca. Não é que eu não importo. Mas assim, a minha régua é muito diferente. Então, essas coisas não, ao longo da vida, não é ficar sofrendo saudade de... Mesmo, não sei, é um negócio mais... Desfocado. É porque o sentimento, querendo ou não, ele existe, só que é difícil pra gente focar a atenção em pequenos detalhes, porque a gente se perde nos detalhes. E até porque a nossa cabeça não para. Então é uma cabeça que tá a 1000. Então como que eu vou lembrar de um detalhe importante? Não lembra. Não. Então se eu não tiver a agenda, tanto física quanto online, tiver várias ferramentas, eu não consigo. E mesmo assim ainda vou falhar. Então por isso que eu falo que é importante as pessoas que convivem saber sobre o transtorno. Pra não levar pro lado pessoal. Isso. O comportamento do outro é sobre o outro, não é sobre a gente. As pessoas levam tudo pro pessoal. Passou por mim e não me viu. Gente, não enxerga. Eu não vi mesmo. Tipo, desculpa, não vi. Exatamente. É um negócio muito maluco, essas coisas, né? E eu acabo que todo mundo que, de fato, são mais sentimentais ou demandam mais de mim de algum jeito, eu
fui me afastando ao longo do caminho, que eu nunca consigo suprir. Aí, cara, é mais uma coisa que eu não consigo suprir. Veja, tem muitas coisas que eu não realizo, muitas coisas que eu não completo. Não é porque eu não quis ou que eu não me importo. Daí, de novo, eu falhei. E aí, ter pessoas ao meu redor que ficam com essa expectativa, e aí é mais pessoas somando essa sensação de você tá falhando comigo e você não tá entregando. Ah, não. Tipo assim. Fica mais leve, né? Fica pesado. Não, aí eu fui afastando e fica quem de fato entende Quem que é entende desse seu jeito, jeito, é. isso, né? Que não entende que a régua pra mim do funcionamento não é essa. Isso não muda com tratamento, muda? Melhora? Ah lá, gente. Eu ia falar. Tem esperança. Então, por mais que é o nosso jeito, né? Tipo, eu tenho isso de transtorno, eu tenho isso de qualidade, de defeito. A gente precisa flexibilizar, porque nós somos seres sociáveis. Então, se eu realmente não me preocupar com a manutenção dos meus amigos e das relações, eu vou acabar ficando sozinha. E o que é muito ruim, muito prejudicial. Então, tipo, tudo bem que o meu funcionamento é assim, porém eu tenho uma responsabilidade sobre isso. Porque senão eu posso perder pessoas incríveis, relacionamentos incríveis, porque eu sou desatenta e, meu jeito não vai mudar. Meu jeito aguente. E não é bem assim. Então, a gente tem que ter uma autorresponsabilidade e flexibilizar. Tem pessoas que tudo bem a gente deixar pra lá, que tá pesando muito, mas tem pessoas que se a gente conversar, que vale a pena. Dialogar, tem vai pessoas resolver. Que vale a pena estarem ali na vida, né? Exatamente. E você vê, eu trabalho isso de flexibilização de comportamento e de regras sociais com meu filho e meu marido o tempo inteiro. Meu marido é autista também. O tempo inteiro. Porque justamente, ninguém é obrigado a te aguentar do jeito que você é. Então, se for mais difícil isso, vamos trabalhar, né? Então, monotema, só uma coisa. Então, com meu filho, muito filho, isso é chato, só afasta as outras crianças. Então, tem que ser um pouco do que você quer, algo que você também seja pro grupo, né? Mas a gente mesmo não aplica, né? Não assim, então não tô dando conta. Até porque é muito mais fácil eu modular o comportamento do outro do que o meu. Até eu fico culpada, de certa forma, é um mecanismo de defesa. Eu vou me ocupar aqui com meu filho, com meu marido, com o pessoal, e eu vou deixando o meu de lado. Só que aqui tem um perigo muito grande, porque na terapia eu gosto de trabalhar muito isso, que a pessoa mais importante da nossa vida é a gente mesmo. Então, para eu cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim mesma. Então, de certa forma, é até uma hipocrisia eu estar cuidando de todo mundo e eu esqueço da pessoa mais importante. Porque é muito fácil cobrar do outro, falar pro outro, mas eu não fazer a minha parte, a minha autorresponsabilidade. É complicado. Eu falo que é porque quando a gente vê famílias atípicas, né? Então, quando você tem ali uma criança, né? Eu, no caso, mãe de autismo, são famílias, no geral, muito disfuncionais. Tanto por traços genéticos, às vezes não tem até diagnósticos fechados com pai, mãe, vovó, mas você tem traços ali, você tem questões, você tem determinados prejuízos. E a carga, né, a demanda do que se dá é muito grande. Então, vai deixando, a galera é toda desajustada, né, assim. Então, e aí, dentro de toda essa realidade, você falar para aquela mãe ou um pai, dizer, olha, você tem que cuidar de você mesmo, chega a ser risível, assim, de tipo, cara, que jeito, que forma. Né? Mas é verdade. Mas precisa, Precisa, né? De alguma forma, criança... alguma coisa tem que ser feita por si, né? Sim, uma criança autista, querendo ou não, ela exige muito. Então, o desgaste, querendo ou não, é grande. Então, como que eu vou cuidar e eu vou conseguir ajudar sem pesar o ambiente, sem passar uma ansiedade que eu tô pro meu filho? Não tem como, o ambiente vai influenciar. Então, eu preciso dedicar o tempo para cuidar de mim também. E tudo bem, meu filho é prioridade, sim, mas eu também posso ser prioridade. Porque senão a conta não fecha. Não fecha. Entendeu? Imagina, o que um filho gostaria? Que a mãe estivesse bem, feliz. Mas aí a mãe tá prejudicando ela mesma para ajudar o filho. Então, automaticamente, ela tá prejudicando o filho. Sim. E nisso, até de acompanhamento, né, com TDAH e tudo mais. Então, quando a gente fala de criança e adolescente, na escola é muito fácil. É ali que a gente vê grande parte das dificuldades, assim, que todo mundo concorda. Mas na vida adulta, então, sinais. Eu digo para quem tá assistindo e que possa se identificar, tipo, eu tenho essas características e, de fato, então tem esse prejuízo. Então, é algo que ao longo da vida, isso tem que estar presente desde lá de trás, né? Você nasce com esse transtorno, ninguém se torna TDAH porque eu tô cansada demais. Então, não, né? Não pega também não, né? Não. Não pega. Não. E, além de estar presente ao longo de uma vida, na fase adulta, essas questões de trabalho, como que são geralmente essas pessoas, os rendimentos em trabalhos, em empresas, assim, então, a gente sabe que é comum desajuste na vida financeira
E o sucesso profissional, que seja não só o financeiro, eu digo. Então, os sinais, né, os sintomas do TDAH persistem, mas a gente tem só uma diferença, que é na hiperatividade e impulsividade. A hiperatividade da criança, a gente percebe que é aquela criança que sai pulando, que não para quieta, que ela é bem intensa, muito barulhenta. Então, é muito fácil de você perceber, até o porteiro percebe. Mas na vida adulta, a gente consegue segurar bastante a hiperatividade. Só que a gente transfere essa hiperatividade. Primeiro, é uma hiperatividade mental, que a cabeça é a 1000. E segundo, a gente está o tempo todo buscando alguns estímulos. Eu fico mexendo na minha orelha, no meu cabelo. Na minha prática clínica, quando eu estou atendendo, eu preciso sempre ter um papel. Não para anotar as coisas importantes que depois eu passo para o prontuário, mas para eu ficar rabiscando, porque senão eu não consigo focar. Para manter focado, sim. Entende? Então, o trabalho, muitas vezes, ele se torna um inimigo. Porque ou a pessoa, são dois extremos, ou a pessoa tem um péssimo rendimento, ela distrai muito, ela procrastina muito, ela não consegue entregar os trabalhos no prazo correto, ela tem uma lentidão, uma desatenção, erros consecutivos, né? Assim, além disso, são pessoas que vão ter dificuldade com a rotina, com o horário, né? Atrasos, esquecimento, vai acabar faltando trabalho, não conseguem ficar ali em tarefas monótonas, né? Burocráticas, é um pesadelo. É aquela pessoa que está no trabalho e ela levanta 20 vezes em pouco tempo para tomar café, para conversar, para ir no banheiro, para lavar a mão. Ela não consegue parar quieta ali. Então, ou ela vai ter essas dificuldades no trabalho, ou ela vai ter a sorte de encontrar o que ela gosta para trabalhar e ela entra no hiperfoco. E aí ela permanece horas e horas e horas, até esquece de comer. Muitas vezes até os parceiros reclamam, tipo, né, se sentem sozinhos, porque a pessoa tá hiperfocada no trabalho. Então, a grande maioria tem a dificuldade, a grande maioria tá nesse desempenho ruim, né, notas ruins, o histórico acadêmico vai ser menor, às vezes o salário menor. Então, as dificuldades são tremendas no trabalho, e muito mais dessas pessoas que não se identificaram. Eu falo que quando uma pessoa tem a TDAH, tenha o privilégio de achar uma área que gosta, é um baita sucesso. Porque eu nunca imaginei ter um hiperfoco que eu tenho hoje. Nem imaginava que era possível. Então, o TDAH sofre muito pela dúvida. Ele não gosta de nada, não interessa em nada. E só quando ele interessar que ele vai ter deslanchar. Um bom rendimento, um bom resultado. Enquanto isso, é muito sofrimento. Sai pulando de trabalho em trabalho. E a maioria, a realidade de 99% das pessoas é trabalhar porque precisa, não porque trabalhar porque ama. Exatamente. Nossa, eu tô aqui porque eu amo. Não, é porque eu tenho conta pra pagar, eu tenho... Então, a grande maioria vai estar nessa questão, e aí ficam desmotivados, aquela morte lenta, sabe? Exato. Assim, isso, né? E que vai perseguindo aí ao longo da vida. Vai mudando de trabalho, de relacionamento em relacionamento, de ciclo social, e não entende por quê. Quando vê, tem uma vida toda disfuncional, tipo, várias pontas soltas, mas é normal, é meu jeito. Só conhece aquele jeito de funcionar, e aí fica aquela falsa impressão que é meio que, não é todo mundo um pouco assim? Não, mas você é muito assim. Exatamente. Um pouco assim, tudo bem, mas muito assim, né? Exatamente. É uma sensação de incapacidade, né? Poxa, parece que eu não me encaixo em nenhum lugar. Parece que eu vejo tantas pessoas que têm diploma, tantas pessoas que amam o trabalho. E as pessoas romantizam muito o trabalho, né? Eu falo muito isso lá também no consultório, que assim... Quando a pessoa é TDAH, ela chega muito frustrada com essa parte financeira profissional. E aí eu pergunto pra pessoa, você quer trabalhar pra quê? Qual que é o seu objetivo final? Aí, tipo, a maioria fala que não sabe. E algumas falam dinheiro. Então, por que importa qual o caminho que você tá indo, já que o objetivo final é o dinheiro? Qualquer trabalho que você tiver vai te dar o dinheiro, com diploma ou sem diploma. Então, por que você se cobra tanto? E aí é um desafio para as pessoas. Eu falo, nossa, é mesmo. Porque é tanto uma prova social e as pessoas acham que você tem que trabalhar com o que ama, que você nunca vai trabalhar. Não. Isso é uma lenda, você pode trabalhar com o que você ama, você vai trabalhar muito mais. Né? Não tem essa romantização. Sim. A grande maioria pode encontrar um trabalho que gosta e ficar focado, sim. Mas não deixa de ser um trabalho. Exige muito. E vai ter dia que você não quer trabalhar. E outra, mesmo naquele trabalho que você ama, vai ter várias partes que são chatas pra caramba. E que você vai ter que fazer, porque também fazem parte daquele trabalho. Igual você falou, você adora atender, estudar... Pô, montar um relatório, difícil, exige muito, não é? Chato, mas precisa ser feito. E isso é a vida adulta, é precisar ser feito, não fazer só o que a gente quer ou o que a gente gosta, né? Mas eu não sei, eu acho o TDAH, que ele realmente não tiver essa sorte de estar em algo, que ele entre nesse hiperfoco dele, vai ser um histórico de vida, esse
pinga-pinga, né? De emprego. De desistência, né? Desiste tudo. E aí logo eles buscam uma dependência, seja com familiar, com parceiro, com cônjuge, porque não funciona. Né? Então ele entende assim, vou acomodar aqui mesmo, porque nada legal. Vai, então eu entro no trabalho, eu tenho problema, as pessoas me julgam, as pessoas me rotulam. Então ele vai se sentindo ali, né, comportamento esquiva para se proteger. E a manifestação dos sintomas do TDAH em homens e mulheres tem alguma uma diferença? Geralmente, a predominância em homens é o hiperativo impulsivo. E já as mulheres têm uma prevalência maior do padrão de desatenção. Por isso que até é mais difícil o diagnóstico. Porque na infância, a criança com TDAH, você percebe rápido, que ela não para realmente quieta. Mas já a mulher, não, ela é muito quietinha, caladinha, muito no mundo da lua ali, né? Vai dar umas viajadas, mas provavelmente as pessoas não vão perceber. Então, a diferença é essa. E também, às vezes, na intensidade, na forma de lidar com o transtorno. Os homens, por mais que tenham um problema ali, eles se cobram mais. A parte financeira, principalmente, a parte de trabalho. Então, para o homem, o desafio é maior, só que meio que eles não se permitem parar tanto. Esse controle externo tem um poder maior do que no caso da mulher. Porque às vezes a mulher vem já de uma família que super protege, já tem um ambiente estruturado, então não precisa tanto. E o homem não, a cobrança é muito maior. Muito maior. E a abordagem de tratamento vai ser sempre a mesma, né? A questão de medicamento, do que tiver, o que for adequado, e TCC, terapia cognitivo e a gente tem, né, a questão dos tratamentos, inclusive está chegando um novo agora no Brasil, né, já chegou, enfim, os psicoestimulantes. A gente tem que ver cada caso, porque sempre vai ter uma comorbidade, né, 90% dos casos tem uma comorbidade, então é normal a comorbidade, é a regra, né, e não a exceção. Tem que avaliar isso para ver a questão da medicação, mas no geral é terapia cognitivo comportamental, que é padrão ouro. A gente tem a reabilitação neuropsicológica, que ajuda também, né, nas atividades para estimular. São treinos, exercícios mentais? Isso, treinos para memória, atenção, memória de trabalho. A gente tem neurofeedback, que estimula também, né? E a gente tem a questão da psicoeducação e as técnicas cognitivas mesmo, que é fundamental. Hoje, está melhorando isso de ter profissionais mais capacitados para este público adulto, inclusive, assim? Bastante. Graças a Deus, assim, bastante. Mas, olha que interessante, as meninas estavam conversando comigo lá embaixo e elas falaram que dificuldade demais para ter um diagnóstico, mesmo fazendo avaliação neuropsicológica. O que eu percebo é o seguinte, e eu sou muito contra isso, porque eu defendo muito essa parte da TCC, né, já que tem evidência científica. Eu acho que na psicologia, no que for, a gente precisa trabalhar com o que dá resultado. Como que vai resolver a vida do paciente. Sim. Ninguém quer saber o que você formou, o que você tem. Ele quer resultado. Isso. Então, a gente precisa oferecer esse resultado. Então, como que eu vou oferecer um tratamento eficaz se eu não falo sobre o diagnóstico? As pessoas têm medo de diagnosticar. É como se fosse assim... Eu tenho tudo aqui, principalmente na avaliação neuropsicológica. Você tem os dados ali, né? Quantitativos, qualitativos. Tem tudo ali e as pessoas falam assim... Então, assim, eu não quero falar... Tem tudo ali. Mas não coloco o diagnóstico, não quero rotular. Não é que você vai rotular o paciente não é o diagnóstico dele, mas a gente não tem um diagnóstico, como que ele mesmo vai começar a trabalhar essa autorregulação, essas técnicas, e como que ele vai fazer o tratamento medicamentoso, ou enfim. Então, acho que tem que parar esse medo de falar sobre transtorno mental. E na maioria dos casos, os próprios profissionais têm preconceito. Né? Não queria ter TDAH, não queria falar sobre isso. Mas por que não? É a nossa área, é o nosso trabalho. Quanto mais a gente falar sobre, mais a gente quebra o preconceito e o tabu. Então, é fundamental. Além de dar as informações corretas. Corretas. Porque se a gente busca maior precisão de diagnóstico, como você mesmo disse, é uma minoria que tem a porcentagem, a incidência é pouca. Então, se a gente quer uma precisão maior, você precisa de mais informação consistente do que é, do que não é, qual a diferença, para você conseguir apurar esse olhar, né? Então, tem que falar. Não tem jeito. É que, de novo, a gente tem muita coisa por aí. A gente precisa conseguir fontes seguras de onde procurar. Né? Sim. Esse tempo atrás eu falei, meu Deus, aonde a internet vai? A internet é incrível, ajuda muito. Adoro trabalhar com a internet. Mas a internet ela é uma arma. Se a gente não souber usar, nós estamos ferrados. E esses dias eu vi um vídeo que o pessoal falando que TDAH não sente saudade. Que absurdo. Da onde que eles tiraram isso?
Não tem nada a ver isso, que o TDAH não tem saudade. Ele Eu pode já ser vi- desligado, desatento. Eu já vi Mas muito disso. não muda a empatia do paciente, não muda a parte sentimental do paciente, Sim. não existe. Ele só Então, às vezes imagina o esqueceu de te peso ligar pra disso. falar, ou ele não fez algo, né, pra aquela data. Mas não é que não sente, sim. lógico que não. Não é um antissocial, um psicopata, Sim. não, pelo contrário. E aí as pessoas começam meio que, né, a levantar, eu tenho isso, por isso que eu sou aquilo, meio que querer justificar um certo comportamento. Então, esse trabalho é muito importante da gente falar, né? A informação ajuda as pessoas e a informação salva. Quantas pessoas que eu já peguei que chegam no consultório achando que é TDAH e quando a gente vai avaliar, é um transtorno de humor bipolar que é muito mais grave, muito mais intenso. Onde a pessoa tem ali a fase de impulsividade, né, hiperatividade, energia lá em cima, só que ela vai subindo, subindo, depois ela desce. E quando ela desce, ela quer se matar. Então, a gente precisa falar sobre o diagnóstico correto. Falar sobre o que é cada transtorno. A maioria acha que tem TDAH, mas é a minoria. Que vai Tem ter. milhares de transtornos que se confundem, que você vai ficar distraído, que você vai procrastinar, que você vai desanimar. Então, temos que falar uma informação correta, levar uma informação correta. E como você mesmo disse, né? Essa constância ao longo da vida. Porque tem fases da vida que a gente tá mesmo mais desatento. A gente tá mais cansado, tá mais sobrecarregado, mas não se trata disso, né? Não são fases. Não são Tem que fases. ser uma predominância no seu jeito de ser ao longo da Quase a sua personalidade vida. Isso, mesmo, né? Exato. Exatamente. Então a gente carrega isso para a vida toda e, querendo ou não, na vida adulta, por conta das responsabilidades, a gente tem uma falsa sensação que piorou. E muito quando as pessoas começam Eu a ia falar, terapia... piorou. Eu brinco que eu tenho TDAH degenerativo. Não existe isso, gente. Mas a sensação é que tá pior a cada dia. Mas a demanda é muito grande, maior, né? Eu vejo que na terapia, quando as pessoas começam o tratamento, né? É muito comum que eles passem a ficar mais conscientes. Porque, no geral, ninguém é, né? Não é. E aí, é muito comum eles falarem assim, nossa, eu tô piorando. Não tô melhorando. Nossa, parece que tá pior. Começa a medicação, nossa, agora ficou ruim mesmo. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado até para intervir nessa falsa impressão. Não é que tá pior, porque você tomou consciência da existência disso. Se eu não sei o que é preto, eu vou ver várias coisas pretas E não e, vai tipo, prestar atenção, normal. não vai se atentar àquilo. Mas se eu sei o que é preto, tipo, nossa, isso é preto, você vai aquilo começar é a preto. enxergar várias Então, é a vezes. mesma coisa com sintomas. Entendi, perfeito. Bruna, muito obrigado por esse bate-papo, pela sua participação. Obrigado foi uma honra. Pessoal de Goiânia, De Goiânia. até você nas nossas redes sociais, você coloca bastante conteúdo. Muito sobre TDAH, sobre tudo, transtornos, tratamento. Vai passar o @ dela ali para vocês seguirem o perfil, acompanharem e verem o trabalho dela, tá bom? Ótimo, perfeito. Muito obrigada. Obrigado, viu, pessoal? Fiquem ligadinhos então nos próximos episódios. Já se inscreve no canal. Vou cobrar, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.